E o desabafo corporativo de hoje é: exaustão e estresse é resultado de empresa desorganizada. E eu acho que é mesmo. Na e lata. líder, Na lata. e não é só as empresas desorganizadas, e líder ruim, né? Chefes tóxicos. Chefes tóxicos. Abusivos. Nossa. Ué, é o combo, né? Você não pode Começou a ser doer. Você nunca é tóxico só, você é tóxico and abusivo. Ah, ok. E é o que não fala. Aliás, tem uma frase que diz o seguinte: as pessoas não pedem demissão das empresas, pedem demissão dos chefes. Vocês É a frase que eu concordam? mais usei na vida. Então. Tem Porque é verdade. É uma frase de Johnny Barbosa, inclusive. Não, mas essa frase eu usei muito na vida, porque realmente eu fazia muita entrevista de desligamento. E como era difícil ouvir que as pessoas estão deixando os chefes, não a organização. Elas amam a organização. Amam. Claro, tem organizações que a organização é tóxica, né? E abusivo. E abusiva. E desorganizada, que é o tema do nosso desabafo de hoje. Talvez a sua organização fosse uma organização amada. Eu acho que tem talvez um viés aí nessa história, mas o resultado final é o mesmo. Uma pesquisa que eu vi que vai muito nessa linha, que é das pessoas que pedem demissão, né? A grande maioria coloca lá dos motivos da demissão. Eu não vou lembrar os números de cabeça agora. Não estava previsto a gente falar sobre essa pesquisa, eu não trouxe. Mas o principal motivo é ambiente tóxico, né? E aí, dentro de ambiente tóxico, você podia selecionar, né, o que vai... o que mais pesa é relação com o superior direto, né? Então, Claro. Resumindo, as pessoas pedem demissão, fator número 1 é pela relação com o superior direto. Mais até do que o clima da empresa pode ser maravilhoso, mas se eu tenho uma relação com o meu superior direto, de microgerenciamento, né, de comando-controle, perseguição, ou qualquer outra coisa do gênero, é mais fácil agora, as pessoas saírem, né? Aqueles bons profissionais que se recolocam fácil. Agora, voltando para o tema principal, de que maneira a desorganização dentro das empresas contribui para estresse, contribui para a exaustão? Porque, de fato, imagina, a gente está falando ali na liderança. Só que imagina numa organização que ela é desorganizada estruturalmente, o impacto. A gente nem chega na liderança, já está antes ruim. Eu vejo que o problema está nas entranhas, né? Então, o que é uma empresa desorganizada? É uma empresa que não sabe para onde está indo direito, que não tem planejamento, não tem meta, não tem organograma, em que tem poder descentralizado ou muito concentrado na mão de alguém. E isso gera o estresse e gera a toxicidade. E por quê? Porque alguém que tem um poder muito concentrado é alguém que, em algum momento, vai usar desse poder e também não vai ser cobrado como deveria ser cobrado, ou vai fazer uma besteira e essa besteira não vai ter consequências como deveria ter, e aí a outra pessoa se sente desanimada porque, pô, tá vendo, ele tá, ou ela tá perseguindo, fazendo um monte de coisa, ninguém tá vendo, e aí eu acho que mas também tem um dilema aqui de Tostines, porque uma empresa desorganizada vira uma empresa mais tóxica, ou uma empresa, ou pessoas tóxicas bagunçam a organização da empresa. Acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que pessoas tóxicas... É um sistema que se retroalimenta, eu acho. Se retroalimenta. Pessoas tóxicas desestruturam. É isso. Agora, quando a organização tem processos, então uma estrutura clara, processos, políticas e práticas, existe uma governança que, de alguma forma, protege um pouco das lideranças tóxicas. Um pouco, porque a gente sabe que mesmo as super empresas que têm realmente... Pô, quantos casos a gente não tem de empresas que têm tudo isso? Inclusive um mega RH, uma mega governança, e que na hora H a gente sabe desmando, assédio, toda uma questão de perseguição, suicídio. Fato. Agora, mas acho que de alguma forma contém. De alguma forma contém. Acho que quando a empresa é desorganizada... Então, assim, a liderança desorganiza. A liderança tóxica desorganiza. Agora, quando a organização ela é estruturada, tem processo, estrutura, governança... Tem uma cerquinha fica um pouquinho mais difícil da liderança fazer grandes tragédias. Mas tem a cerca. Sempre na cerca ela faz. É capaz de fazer, entendeu? A questão é que não espalha. Entendi. Entendeu? Do meu ponto de vista. Eu concordo. Não, porque eu estou indo pelo outro extremo, né? Uma empresa que é desorganizada, as pessoas começam a trabalhar no seu limite
e começam a se tornarem tóxicas, naturalmente, porque não estão bem, né? E aí, aquilo que estão vivendo internamente começam a replicar no seu entorno. Então, talvez a gente não poderia falar que tal pessoa é tóxica, mas ela está tóxica naquele contexto. Né? E isso pode também acontecer. Né? Eu acho que... Você diz o quê? Um colaborador que está desanimado e está se arrastando? Um líder que está num contexto de assim, falta de estrutura, falta de processo, não sei o quê. É verdade. Essa pessoa começa a Espanar. A espanar. Sim. E isso vai interferir nas relações com quem está em volta dela e principalmente com quem está embaixo dela. Né? Então, se a pessoa está no limite, né? Aí a corda estoura para o lado mais fraco. Aí, às vezes, não está nem tão incomodada com o colaborador, mas o colaborador fez uma pergunta numa hora errada, ela vai lá e... Explode. Né? Explode e, às vezes, nem percebe que explodiu. Sim. Né? Não, agora, para quem recebeu, né, toda aquela carga de emoção, né, é muito ruim. Peguei aqui um dado da Harvard Business Review que 69% dos funcionários acreditam que falta de processos e estrutura clara é um fator importante e contribui para estresse e exaustão. E aí você falando, eu lembrei de um caso real que eu estou vivendo. Uma cultura linda, uma empresa fantástica, um produto maravilhoso, um time super engajado. Só que é futebol de criança. Outra frase boa, futebol de criança. Você chuta a bola e vai todo mundo atrás. Olha! Por quê? Porque esses líderes cresceram junto com a organização. Eles não estão preparados como os líderes. E quem está segurando toda a bomba? Eles. Não é futebol de criança. A bola foi para lá, para todo mundo. E o time está lá, para trás, ficou. E aí vai todos os líderes lá para a bola. E aí está todo mundo correndo para o mesmo lado. Não está cada um no seu papel dentro do campo. Essa eu não conhecia. Os times não estão juntos com esse técnico. E assim vai. É bom esse termo. Eu acho que pensando aqui no... É do meu ex-chefe. No combo que o Mark não fez... Não é do Johnny Barbosa. Que o Mark fez. Atual chefe. Que é um líder Johnny, tóxico ou não? Beijinhos. É um líder tóxico o atual chefe ou não? O atual chefe? É. Não. É um cara incrível. Inclusive, ó... Não pressiona. Um abraço. Se você quiser falar mal do teu chefe, agora tem um canal novo no Desabafo Corporativo. Diga. Que chama Desabafe Aqui. É mas só você entrar entra no Instagram. O chefe do seu chefe vai liberar essa Entra pergunta? no Instagram do Desabafo Corporativo. Tá. Vai lá no link da bio e tá só Desabafe Aqui. Teve um dia ruim? Vai lá. Faz mesmo. Que a gente vai debater aqui. Ai, que legal. Vou ao lá. vivo Vou com lá. todo... Não, mas de forma anônima. Não. É um líder muito legal. Voltando pro tema. É um líder aqui, humanizado, né? sim. Aquele pacote que o Mark trouxe no começo, né? Eu acho que tem mais uma coisa ali, né? Daquele ambiente tóxico, o combo. Que são as panelinhas, né? Os silos internos. Uhum. E aí, né? Se tá na minha panelinha, eu trato bem. Se não tá, né? E esse excesso de competição interna entre áreas, departamentos, equipes, também gera essa toxicidade toda. E aí, até não tem tanto a ver num primeiro momento com o tema, mas eu acho que tem tudo a ver, é a questão da centralidade do cliente. Porque a hora que você organiza os processos, né, pensando que todas as áreas, departamentos, no final da história, aquela empresa existe para atender a necessidade dos clientes da empresa, aí você coloca todo mundo no mesmo ritmo, remando para o mesmo lado, correndo. E aí eu acho que diminui esse futebol de criança, né? Dos líderes irem para um lado e aqui para o outro, porque não sabe o que está acontecendo. Se você realmente constrói uma jornada do cliente, né? Então, você não desenha os processos de acordo com o que é melhor para a empresa, mas sim o que é melhor para o cliente, do ponto de vista do cliente. E aí você coloca isso como prioridade, a empresa inteira começa a trabalhar para aquele propósito, de atender e satisfazer as necessidades dos clientes. No fundo, isso vai acabar ajudando muito nesse processo. No fundo, o que você está sugerindo é uma prática para a gente melhorar a organização da empresa com a centralidade, tendo a centralidade do cliente. Com esse viés de centralidade do cliente. Então, mas aí você me fez lembrar, e você foi bem provocativo e eu disse que não, mas é fato. Eu trabalhei numa empresa de altíssima governança, com processos extremamente claros, só que eram tão claros que a gente tinha uma frase que era erre dentro da circular, mas não acerte fora dela. Nossa. Então, se o processo é ruim, mas está definido o que tem que ser feito, faça. Mesmo que ele não chegue
na centralidade do cliente, ou não chegue na centralidade do colaborador, ou não atenda a nenhuma necessidade. Ainda te tire o seu tempo e energia. Claro que isso foi revisto, inclusive para deixar claro para a organização, foi processos que servem pessoas e não pessoas que servem processos. Esse que é o ponto. Bom, eu gostaria que o direito com as leis do Brasil fosse assim também, né? Porque são leis que não funcionam muitas vezes, mas que a pessoa opera ali naquele range. Funciona Gigante. no mundo do direito, né? É, que é mas- um mundo à parte. Eu acho Não, mas mesmo eu assim, que não por sou exemplo... do direito, eu tô sendo irônico agora, assim. Eu acho um absurdo. Não, mas isso no mundo do direito, não, mas tem o mundo real e o mundo Exato. e o mundo Funciona legal, para você né? poder segurar muitas vezes um caso por 20 anos e tal. Tá na lei. Você não quer dizer que ela é boa, mas ela existe. Né? Ela existe. Mas então, quais outras práticas, né? Você colocou uma prática Vou ser cancelado pela galera do direito aqui, tá? Imagina. Não é que o direito não seja bom, eu acho que a forma, o sistema como ele é colocado hoje, né? Por mais que você consiga até uma decisão, uma sentença correta, né? Às vezes demorou tanto tempo que, assim, foi feito Mas justiça. aí foi eu acho que é efetivo, isso que eu tô te falando. Eu naquele acho que não é nem o caso. direito, eu acho que são as leis mesmo. Porque o direito opera dentro da lei. E, teoricamente, o cara vendo que ele tem subterfúgios para segurar aqui, sabe aquele processo que não vai dar em nada? Não vai dar em nada por quê? Você tem anos ali para recorrer e isso vai. Então, assim, eu acho que é que nem a empresa. Se ela tem tudo isso, mas é lei, você pode seguir a lei. Não vai mudar nada, ninguém vai perder nada. Aliás, todos vão perder, né? Mas, assim, Todo mundo tá perdendo. todo mundo está perdendo. E E aí a gente inovação. trazendo isso para analogia de mundo corporativo, é o quê? É o excesso de burocracia dentro de uma empresa. Perfeito. Então, quando a gente... falta de processos pode desestabilizar, né? Então, implementar processos claros é uma prática que ajuda, E o excesso de processos pode burocratizar. que é o e exemplo que eu dei. ambos os casos, que é o exemplo que você deu, a certa ainda circular, óbvio, assim, você tá ficando todo mundo longe. Então, quando a gente traz essa visão de centralidade do cliente, a gente pode, inclusive, discutir os processos. Sim. E aí, assim, treinamento adequado para que todo mundo, de fato, tenha condições de entregar o seu melhor dentro daquele processo voltado para a centralidade do cliente, ou, no caso, centralidade do colaborador. O suporte contínuo da liderança, Sim. né? Isso, segundo a Forbes, melhora a organização em 65% dos relatos dos colaboradores. 65% dos colaboradores. Isso já vai ajudar bastante. Mas o que mais pode ajudar? A questão da Porque essa dor é capacitação grande, né? fundamental. Né? Capacitação, ela realmente acelera, né, os processos e a performance. A gente reduz o tempo da performance. Agora, eu acredito que ainda se olha muito para a capacitação do indivíduo, capacitação do líder, mas a gente não olha para meios de melhorar as relações. Tá? Então, tem muito pouco capacitação coletiva. Perfeito. Como que essas pessoas interagem entre si para melhorar a performance? Porque o Mark foi treinado, eu fui treinado, ele é muito bom, mas se o Mark falou alguma coisa que eu não gostei e eu fiquei magoado, isso vai impactar na performance. Vai. Que é um pouco daquela história do time de estrelas que não passa a bola um pro outro. Exato, o Neymar estava né? no time do Mbappé, que estava no time do Messi. Os três juntos e não foram campeões de grande coisa. Ou seja, se você tem um time de estrelas que não conversam, você tem um problema. Sim. Você tem um time que é aguerrido, como acontece nas startups, por exemplo, que estão olhando para o mesmo lugar, com o mesmo propósito, aquela mesma vontade, aquele dia zero, né, que eles falam, você tem um time que vai estar no retrovisor, uma lancha que vai estar no retrovisor de um transatlântico. Então, a minha sugestão como o Beto falou, acho que você tem que ter camadas para você poder trabalhar pessoas e processos, mas que possam contemplar a pessoa física e a pessoa jurídica. E o todo, né? O todo é exatamente como ele falou. Não adianta eu ter uma estrela aqui, uma estrela colar, ou uma pessoa que é uma estrela e que a outra se acha 20 vezes menos, e elas não conversem. E quando elas não conversam, você tem os problemas que a gente já conhece, que são os problemas de preconceito, os vieses. Então, você tem o etarismo, porque um não fala com o outro. Você tem problemas de corpo, você tem problemas de gênero, você tem problemas de religião. Por quê? Porque as pessoas não se conhecem. Elas não interagem. Então, acho que o mundo ideal aqui seria a gente ter uma cultura eu não sei se a palavra está certa, de aculturamento, é isso? Uma cultura de aculturamento? Ou seja, aculturamento é o quê? Quando você cria uma cultura para todos. É. Então, é ter uma cultura para que você
que você o tempo todo promova A conexão. das pessoas diversas. E a interação. E a interação. Que seria uma cultura para você promover cultura mesmo. Aqui a gente costuma o tempo todo falar da nossa cultura. Porque nesse caso, assim, na verdade, você está promovendo a colaboratividade. Isso, né? isso. E sem dúvida, nós não fazemos isso. Não fazemos nem no nível pessoal e outro. Não fazemos. Convivemos com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares. Você tem um problema da chefia também, né? Temos que tem avançar. essa questão de furar as bolhas. E tem o problema da chefia que é o seguinte, se o Beto está indo muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou exaltar o Beto, os outros vão se sentir menores, e eu vou valorizar o Beto num nível que, mesmo ele não querendo, eu já destaco ele. Então, você também perde um pouco dessa liderança que o Beto poderia exercer, dessa identificação. E isso é um problema. Sim. É um problema porque você traz o problema para ele, que às vezes ele nem quer isso. E segundo, que você está mostrando para a empresa o seguinte, olha, a gente aqui é, entre aspas, meritocrático individualista. Né? Tá, gestão por conflito. Fato. Se a gente vai olhar para um cérebro, né? A gente não vai medir inteligência unicamente pela quantidade de neurônios, né? Como é que são as conexões desses neurônios, né? A gente tem boa analogia, né? Nossa, foi chat GPT essa daí, hein? O cara trouxe um negócio do nada. A gente tem que fortalecer essas relações. Verdade. Para as conexões, sim, né? Sim. Elas serem muito... A identificação que vai acontecer pela interação. Nossa. E aí a gente precisa criar canais que favoreçam para que essas coisas aconteçam. Não adianta esperar que isso vai acontecer naturalmente. Verdade. Porque dentro de um contexto corporativo, temos que promover. Cada um tem ali as suas responsabilidades para fazer. Então, assim, se não houver um esforço organizacional para que essas interações aconteçam, isso não vai acontecer. Porque cada um está até aqui de coisa para fazer lá dentro. Você está quantos anos? 44. 44. Eu 50, não vou perguntar a sua idade. 49. Você deve ter uns 33. 49. A molecada hoje é maravilhoso, né? Eles têm novos cargos. Então tem um dos cargos que eu adoro, que é chefe de vibe. Ah, não. Juro, Vibe Chief. O cara cria ele é chefe de vibe, entendeu? Ali do lugar. Você não tem o cara das comunidades, community manager, são coisas dos novos tempos. E tem o chefe de vibe. E eu acho que é engraçado, mas no final das contas, não é um animador. É alguém para ver como é que tá a questão da vibe da galera. Adorei. Quero ser chefe de vibe. Chefe de vibe. Se tá, né? E eu acho legal, porque muitas vezes os projetos, eles começam... Vamos lá, a gente tá num grupo aqui de RH. Pô, você pensa um negócio pra empresa, tá super feliz. Puta, vai... Aí chega na página 2, a galera já começa a gongar, já botar para baixo. Então a vibe não se espalha. E os chefes de vibe, eles são responsáveis ali para ver se está funcionando, como é que tá, como é que não tá, para manter o negócio em alta. Numa linguagem menos jovial, eu diria que são os programas de felicidade corporativa. Ai, não, pelo amor de né? Deus. O programa de felicidade corporativa é... Tá bem chato, Nossa, né? 1991. Acho que em 91 não olhavam para isso, né? Eu já fui acusado de abraçador de árvore de querer falar sobre programa, isso. Como é que é? Programa de felicidade corporativa. É isso. O chefe de vibe, e aí tem os seus influenciadores, né? Senão seriam os promotores. Gente, vocês acreditam que já acabou? Ah, não. E a gente só desorganizou e não organizou essa Agora que eu tava conversa? ficando na vibe aqui. Mas então... No fundo, uma empresa organizada e um líder seguro evita exaustão e estresse. Claramente. Como diria o poeta, você conhece um cara que eu gosto muito de ler, que é um filósofo chamado Johnny Barbosa. E ele costuma dizer o seguinte: só dá o Johnny. Ninguém segura uma pessoa segura. Então, acho que, de verdade, acho que a segurança, sem ser em excesso, autoconfiança num nível que você vai diminuir os outros, só você importa, eu acho que ela é importante. Porque no final das contas, ou no começo das contas, quando a gente é colaborador, a gente está ou começando, ou está no momento, você precisa de alguém para conduzir aquele barco. Você vai confiar em alguém para dizer, não, eu vou porque eu sei para onde ou para ela ou ele estão indo. Então, acho que a confiança faz muito parte disso. Né? E a segurança também, para você poder liderar esse barco. Você vai subir num avião, que é um tubo, né? Que tem uma pessoa pilotando. Você tem que confiar nessa pessoa. É verdade. Que ela se preparou para aquilo e tal. É isso aí. Mas só um parênteses, quando eu falo liderança segura, é a liderança que promove os ambientes psicologicamente seguros. Entendi. Mas, de qualquer maneira, você trouxe uma segurança que é muito importante.
uma pessoa na posição de liderança não tem segurança de que está no lugar correto, Sim. cara, isso desmorona. Sim. Isso desorganiza emocionalmente os colaboradores e a estrutura. Um bom líder, ele constrói um ambiente de confiança. Uhum. Que normalmente não é o que acontece. A gente vê que o mundo corporativo funciona muito em cultura de medo. E não à toa, a Organização Mundial da Saúde criou o termo burnout como uma doença do trabalho. Não é a pessoa que espana, é aquele contexto que está tóxico, que está deixando as pessoas doentes. Eu tenho uma grande amiga, você já suspirou, né? Ó, eu eu ia tenho uma fechar, grande mas ele abriu amiga de novo, tá, gente? A culpa é dele. que é a Isabela Camargo, né, escritora, fala muito sobre... Teve um burnout, fala muito sobre... Ela diz o seguinte, só tem burnout quem ama o que faz. Só tem burnout quem ama o que faz. E porque é verdade, assim... Você não percebe, mas você gosta, você tá ali, não, vou trabalhar, vou entregar, vou dar meu sangue. E a hora que você vê, queima o fósforo. O sapo que tá na panela e começou a água gelada e a água vai esquentando, né? A hora que você vê... Já era. Já ferveu, né? Bem, evitemos exaustão e estresse, pelo menos buscando maior organização nas nossas... Maior organização nas nossas organizações ficou horrível, hein? Gostei. Você gostou? Gostei. Dá pra encerrar assim? Dá. Dá? A gente pode trazer os vibe... Chefe de vibe, pra dizer que Chefes você de tá indo muito vibe. bem. Vamos contratar chefe de vibe, combinado. Valeu! Valeu. Super Gêmeos, ativar. Ativar.